Senhores, vamos começar a nossa aula de hidrodinâmica básica 2, aula de número 8. Vou me policiar para não falar muito né, que eu já percebi nas minhas gravações que eu falo muito né, né. Vou policiar, tem que me segurar aqui. Vamos falar sobre uma fileira de vórtices. Então, você tem uma fileira de vórtices ao longo do eixo X, tá? Com intensidade K, onde K é a circulação dividido por 2π. A circulação dividida por 2π, tá? E o espaçamento uniforme, né? A. Então tá aqui os nossos vórtices, né? Uma fileira de vórtices, tá? Intensidade K. Agora, por exemplo, se você quer saber a velocidade induzida num determinado ponto P, né? Falei. Se você quer saber a velocidade induzida num determinado ponto P, né? De novo, não consigo viver sem falar, né? Em coordenadas polares, se a gente quer saber, por exemplo, a função corrente num ponto P, lembrando, né, que nós deduzimos na aula passada, né, que a função corrente de um vórtice potencial localizado na origem é dada, a função corrente é dada por gama sobre 2π, logaritmo neperiano de R. Lembra disso? Gama é a circulação. Você faltou aula, né? Tá? Então, a função corrente resultante de todos os vórtices, né, ao longo do eixo X, isso vai ser o somatório, aliás, aqui é menos, né? Somatório de menos k vezes somatório de variando de 1 infinito de logaritmo neperiano de RI. Onde RI é a coordenada aqui, ó, em relação ao vórtice que você está considerando. Se esse aqui é o vórtice I, isso aqui seria a coordenada RI. Tá legal? Beleza? Então, são uma fileira infinita de vórtices, né? Então, se para um vórtice o φ é menos gama sobre 2π ou menos k sobre 2π, logaritmo neperiano de E, para uma fileira infinita, né, de vórtice a função corrente vai ser igual a menos k somatório de I variando de 1 a infinito de logaritmo neperiano de RI. Enxergaram isso? Viram? Uhum. Beleza? Agora, você consegue mostrar que esse somatório aqui, dá para você obter uma solução fechada, né, desse somatório. Ele vai ser igual a menos meio de k logaritmo neperiano de meio, cosseno hiperbólico 2πy sobre A, menos cosseno de 2πx sobre A. Tá? Isso aqui dá para demonstrar isso aí, tá? Mas não vou demonstrar isso aqui, tá? E aí, se você plotar as linhas de corrente, você vai obter esse padrão aí, ó, esse padrão interessante aí, né? Esse padrão que a gente chama de olho de gato, tá vendo aqui? Olho de gato. Você tem vórtices, né? Células fechadas, né? Escoamentos de células fechadas ao redor de cada vórtice. Tá? Isso aqui que a gente chama de olho de gato, tá vendo? Opção de olho de gato aqui. Interessante, né? Esse padrão de linhas de corrente resultante dessa fila infinita de vórtices ao longo do eixo X. Beleza? Tranquilo? Agora, imagina o caso agora do A tendendo a zero, ou seja, você diminuindo o espaçamento entre essa fila de vórtices,
o que que vai resultar? Vai resultar uma lâmina de vórtice, tá? Uma lâmina de vórtice. E enxergando, imagina para módulo de Y muito maior do que A, né? Para módulo de Y muito maior do que A, tá? Você pode provar que o campo de velocidade vai ser uniforme. Ou seja, para distâncias Y muito maiores do que A, né? Próximo dos vórtices você tinha linhas ondulatórias. Está vendo ali? Linhas ondulatórias. Mas afastado, bem longe, módulo de Y muito maior do que A, essas linhas, essa ondulação ela vai desaparecendo. Uma distância suficientemente grande, você tem escoamento uniforme. Tá? E onde a velocidade para o escoamento uniforme acima da lâmina, você vai ter o escoamento indo da direita para a esquerda, U igual a menos π vezes K dividido por A, e abaixo do eixo X você vai ter escoamento uniforme no sentido positivo, né, do eixo X, com velocidade dada por π vezes K dividido por A. Como é que a gente pode calcular isso? Basta você calcular a velocidade, né? Você sabe que a componente de velocidade U é d psi dy, tá? Então basta você derivar isso aqui em relação a y, né? E para módulo de y muito maior do que a, você chega a esse resultado aqui, tá? Você chega a esse resultado aqui. Que u vai ser igual a mais ou menos π vezes k dividido por a. Acima da lâmina de vórtice, você vai ter escoamento uniforme negativo, né? E abaixo da linha da lâmina de vórtice, você vai ter escoamento positivo, tá? Mas se você derivar, fazer o limite quando y tende a infinito, você vai chegar a esse resultado aí, tá? Legal? Agora, então, é, quando a distância entre os vórtices tende a zero, né, o que você tinha uma fileira de vórtices discreto, você vai ter uma lâmina contínua de vórtices, tá? Uma lâmina contínua de vórtices. Que a gente chama de lâmina de vórtices, tá? E é isso que a gente vai, essa solução da equação de Laplace que a gente vai estar discutindo agora, né? E posteriormente a gente vai usar esse conceito para modelar escoamento ao redor de aerofólio, tá? Na teoria do aerofólio, a gente vai usar uma lâmina de vórtice para simular o escoamento ao redor de um aerofólio fino. Agora, vamos calcular a circulação é, ao redor dessa curva A, B, C, D, tá? Então, como é uma curva elementar de comprimento dx, tá vendo? Tá? Então, você vai ter uma circulação elementar também, d gama, que vai ser integral ao longo de A, B, C, D de V escalar ds. Se a gente pode desmembrar isso, né? Fazer a integral de A a B, de A a B, de V escalar ds, de B a C, de V escalar ds, de C a D, daqui para cá, de V escalar ds, e de D a A, de V escalar ds. Tá? Essa contribuição, quanto é que vale isso aqui? Tá? Então, aqui embaixo, né, qual vai ser a contribuição desse segmento AB para essa integral V escalar ds? Isso aí vai ser simplesmente, como V ali é dado por UI na direção I, e o vetor tangente ds é um vetor unitário apontando na direção, né, que você está integrando, isso aqui vai ser mais I chapéu, aqui vai ser I chapéu. Então, V escalar ds, quanto é que vai dar V escalar ds? Vai ser simplesmente o I, tá? O I, na verdade, o I dx, né? Porque isso aqui, o módulo aqui do vetor ds é dx. Então, V escalar ds vai ser igual a o I dx, tá?
onde dx é o comprimento aqui desse lado AB aqui, comprimento elementar, certo? Então, a contribuição dessa integral no segmento AB vai ser simplesmente isso aqui, o I dx, tá? Beleza? Isso, vamos chegar lá. Agora, qual é a contribuição do segmento BC para essa integral? V escalar ds. Quanto é que vale a velocidade normal à parede? Zero? Por quê? Hã? Não, não, não estou entendendo. A velocidade. Estou falando da velocidade. Por quê? Não, quem disse que isso, para começar, quem disse que isso aí é uma parede? É uma lâmina de vórtice. É uma lâmina de vórtice, tá? Oi? Mas por quê? Eu quero que você me mostre isso aí. Por quê? Me explica por quê. Me perguntar para quem sabe. Pô, se a Isadora não sabe, ninguém sabe. Ximenes, Marcel, Panru. Por que que a velocidade normal aí, a lâmina de vórtice é zero? Bispo Oliveira? Não? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer? Algum iluminado pode me dizer? Então, veja bem, qualquer ponto que você pegar aqui, por exemplo, os caras da esquerda, eles vão induzir velocidade para onde? Todos eles que induzem velocidade nesse sentido aqui. Então, eles vão induzir velocidade para baixo. Todos os caras da esquerda, todos eles induzem velocidade para baixo. E os caras da direita, como eles têm o mesmo sentido, eles vão induzir para cima. Será que a velocidade induzida pelos caras da esquerda, o módulo é igual à velocidade induzida pelos caras da direita? Será que o módulo é igual? De modo que se cancele? Não. Imagina que para a direita do ponto você tem uma lâmina infinita. E da esquerda você tem uma lâmina infinita também. Entendeu? Qualquer ponto que você pegar, que é uma lâmina infinita. Não era uma fila infinita de votos que eu falei? Tá? E aí eu fiz o A tender para zero, isso aí virou uma lâmina. Tá certo? Então, à direita do ponto, daquele ponto, você tem uma infinidade de votos induzindo velocidade para baixo, e do lado direito você tem uma infinidade induzindo velocidade para cima. Logo, as velocidades são iguais em modo e se cancelam. É por isso que a velocidade normal, a lâmina de vórtice é igual a zero. Tá? Então, por isso que isso aqui, ó, é zero. Tá? Entendeu, Paulo? Paulo? Não entendeu? Fale, por que que você não entendeu? Não, o que você não entendeu? Por que é zero? Porque a velocidade é zero? Olha, tá vendo esse ponto P aqui? Esse ponto P? Pro lado esquerdo, você tem uma lâmina semi-infinita de vórtice, induzindo velocidade para baixo. Aqui do lado direito, eles têm o mesmo sentido. Então, à direita do ponto P, você tem
uma semilâmina infinita, induzindo velocidade para cima. Então, significa que as velocidades em módulos são iguais, só que em sentido contrário. Logo se cancela. Não está vendo a figura aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi induzido pela direita. Esse cara aqui foi induzido pela direita. Esse aqui foi induzido pela esquerda. Vão se cancelar. Enxergou agora? E aí, portanto, a velocidade aqui, ó, é zero. A velocidade aqui é zero. Por isso que essa integral aqui, v escalar ds, vai ser igual a zero. Agora, a escalar v escalar ds nesse segmento CD. No segmento CD aqui, ó. Tá? Quanto vale o vetor ds? Aqui o vetor ds era mais dxy, porque ele aponta no sentido positivo do eixo x. Tá? O vetor ds é o vetor tangente à curva. Tá? Então, aqui em cima, no segmento CD, vai valer menos dx e chapéu. E a velocidade? E a velocidade? A velocidade vai ser igual a us e chapéu, que é a velocidade na parte superior. Fazendo v escalar ds, isso daqui vai dar menos us dx. Entendeu? Então, a contribuição para essa integral aqui vai ser menos us dx. Tá? Chegou? E esse segmento DA, a contribuição para v escalar ds vai ser zero pelo mesmo motivo do outro, né? Porque a velocidade normal à lâmina é igual a zero. Então vai sobrar o quê? O I, botando dx em evidência, o d gama, que é a circulação nessa curva elementar, né? Vai ser igual a UI menos o S dx, tá? Mas lembrando que o I, quanto vale o I? O I vale π vezes K dividido por A, para não falar um palavrão aqui, né? Menos o S. Quanto vale o S? Menos π vezes K dividido por A, tá? Isso vai dar o quê? Aqui vai ficar mais, né? Vai ficar 2π vezes K dividido por A dx. Dividindo todo mundo por dx, você vai ter d gama dx, vai ser igual a 2π vezes K dividido por A. Isso aqui é a intensidade, é a intensidade dessa lâmina de Voss, tá? Então temos aí a intensidade da lâmina de Voss. Então, isso aí é uma solução da equação de Laplace, né? Porque o vórtice é uma solução da equação de Laplace. Uma lâmina de Voss também é, tá? Vale o princípio da superposição, uma vez que a equação de Laplace é linear, tá? Então, como isso aí simula uma parede, né? Porque a condição de não penetrabilidade é satisfeita, essa lâmina de vórtice vai ser utilizada lá na teoria do aerofólio fino para a gente estudar o escoamento ao redor de aerofólios finos, tá? Teoria do aerofólio fino, tá? Veremos aí mais adiante. Beleza? E a intensidade dessa lâmina de vórtice aí vai ser gama, né? Que é 2π vezes K dividido por A. Beleza? Dúvidas? Alguma dúvida existencial aí? Não? Vamos estudar agora mais uma solução da equação de Laplace. Ó, mais uma solução da equação de Laplace, que é o dipolo. O dipolo é uma solução de equação de Laplace, tá? Então, por exemplo, se você tem a fonte e o sumidouro são soluções da equação de Laplace, concorda? Então, se você combinar uma fonte e um sumidouro, você vai ter essa função corrente, também vai ser solução da equação de Laplace. Uma vez que a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Você pode fazer a superposição de fonte e sumidouro, vai ser a solução da equação de Laplace, tá? Então, temos aqui uma solução
da equação de Laplace, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o limite quando onde A é a distância da 2A é a distância entre a fonte e o sumidouro. Aqui você tem a fonte e aqui você tem o sumidouro. 2A é a distância entre os dois, tá? E eu faço o seguinte, isso aí é um escoamento de uma fonte e um sumidouro. Eu vou fazer agora o limite de A tender a zero. E o que que vai resultar nisso aí, tá? Eu vou fazer o limite de A tendendo a zero, mantendo, fazer o limite de A tender a zero, mantendo 2A m constante igual a lambda. Ou seja, se o A vai para zero, o m tem que ir para infinito, né? De modo que isso aí fique constante, tá certo? Igual a lambda. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, temos aqui a função corrente da fonte do sumidouro, que vai ser igual a m θ1 menos θ2, onde θ1 é esse ângulo aqui, ó, tá? E θ2 é esse ângulo aqui. Beleza? Lembra da função corrente da fonte do sumidouro? Né? É m vezes θ, onde m é Qzinho sobre 2π, né? Tá? Onde θ1 é o ângulo, né? Entre o vetor R1 e o eixo x, tá vendo? E o θ2 é o ângulo entre o vetor R2 e o eixo x, tá? Então, a função corrente, né, induzida por essa fonte localizada em menos A e esse sumidouro localizado em mais A vai ser igual a m vezes θ1 menos θ2. Viu, Isadora? Tá? Eu vou reescrever isso da seguinte forma. Menos m, θ2 menos θ1. Menos m, θ2 menos θ1, que eu vou chamar de delta θ. Eu vou chamar θ2 menos θ1 de delta θ. Então, o psi, desculpa, vai ser igual a menos m delta θ. Tudo bem, Paulo? Marcel? Tranquilo? Bispo Oliveira? Agora, quem é θ? Lembrando lá da geometria, né? θ2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a θ1 mais delta θ, concorda? Onde delta θ é esse ângulo aqui. Concorda ou não? Isadora? Isadora enxergou? Todo mundo está de acordo que θ2 vai ser igual à soma dos ângulos externos. O ângulo externo θ2, né, vai ser a soma dos ângulos internos, θ1 e Δθ. Lembra isso da geometria? Ensino médio, titia Teteca, beleza? Bom, esse ângulo aqui é Δθ. Agora vamos definir aqui um triângulo. Vamos definir aqui, vamos dar nome aos bois aqui. Chamar esse ponto aqui de ponto A, vamos chamar esse ponto aqui de ponto B, vamos chamar isso aqui de ponto C, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D, tá? Então, observe agora o triângulo BCD. Triângulo BCD. Do triângulo BCD, o seno de Δθ vai ser o cateto oposto vezes a hipotenusa. Então, vai ser igual a B sobre R10. Eu chamei essa distância aqui de B, tá? Eu tracei essa linha aqui, passando pelo sumidouro e perpendicular ao vetor R1, tá? E chamei essa distância de B. Então, o seno de Δθ vai ser igual a B sobre R2. B sobre R2. Mas quando eu fizer o limite, ou seja, A tender a zero, a fonte e o sumidouro vão se aproximar. Não vão? Não vão? Tá? O que vai acontecer com o ângulo Δθ? Hã? Vai para zero, vai diminuir, né?
Ou seja, se o delta θ é pequenininho, o seno de delta θ é aproximadamente igual a delta θ, obviamente me irradiando, né? Me irradiando. Então, significa que seno de delta θ, que é igual a B sobre R2, vai ser aproximadamente igual a delta θ. Tá legal? E o B do triângulo, agora o triângulo ABD. ABD. Triângulo ABD. O B vai ser igual à hipotenusa, 2A, o seno do ângulo oposto, ou seja, 2A seno de θ1. Viram isso? Triângulo ABD, ABD, o B vai ser igual à hipotenusa, que é 2A, seno de θ1. Ou seno de θ1 vai ser igual a B sobre 2A, né? Ou seja, B vai ser igual a 2A seno de θ1, beleza? Então eu posso reescrever aqui a função corrente da fonte sumidouro, que nós chegamos à conclusão que era menos m delta θ, então isso aqui vai ficar menos m delta θ, que é B sobre R2. Mas também o B é igual a 2A seno de θ1. Então a função corrente vai ser igual a menos m 2A seno de θ1 sobre R2. Viu? Fazendo o limite quando A tende a zero, mantendo 2AM constante igual a lambda, ou seja, quando a fonte e o sumidouro se aproximam da origem, o A tendendo a zero, mantendo 2MA constante, o que vai acontecer? Limite, quando A tende a zero, mantendo 2AM constante de menos M, 2A seno de θ1 sobre R2. Então veja que a partir da origem, a coordenada do ponto C, qual é a coordenada do ponto C? Quais são as coordenadas polares do ponto C em relação à origem? Vai ser R e vai ser θ. Então, no limite, quando A tende a zero, para onde vai θ1? Vai para θ. Vai para θ. E o R2 vai para R. Então tá aí, né? Mantendo isso aqui constante igual a lambda, a função corrente do dipolo, que é no limite quando A tende a zero, ou seja, limite quando a fonte se aproxima do sumidouro, a função corrente resultante vai ser igual a menos lambda seno de θ sobre R. Aqui é a função corrente do dipolo, tá? É a solução da equação de Laplace? É a fonte e sumidouro são soluções da equação de Laplace. Logo, o dipolo também é, tá? Que é uma superposição de uma fonte e um sumidouro. Viram a riqueza da coisa? Olha o padrão de linhas de corrente aí do dipolo, né? Tá certo? O escoamento vai nesse sentido aqui, ó. Vai nesse sentido, tá? E aí entra aqui. Como a intensidade da fonte é igual à intensidade do sumidouro, o que sai da fonte entra no sumidouro, tá? Ou seja, você não tem geração de massa. O que entra de massa de um lado desaparece no outro, tá? Isso desde que você tenha a mesma intensidade da fonte do sumidouro, tá certo? Veremos na próxima aula que a superposição de um escoamento uniforme e um dipolo resulta no escoamento ao redor de um cilindro. Ó, que legal, né? A gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Escoamento plano ao redor de formatos de corpos fechados. Por exemplo, a oval de Rankine, né? A oval de Rankine você combina uma fonte, um sumidouro e um escoamento uniforme. Tá vendo aqui? Então tá aqui a função corrente do escoamento uniforme. Lembra que é um infinito R seno de θ? Na verdade, nós deduzimos na aula passada, era um infinito vezes y, né? Só que y é igual a R seno de θ, né? E aqui a função corrente da fonte, que é o m θ1,
e a função corrente do sumidouro, que é menos m θ 2. Para que você gere a geometria de um corpo fechado, né, que é o caso que a gente está discutindo aqui, a intensidade da fonte tem que ser igual à intensidade do dipolo, ou seja, a massa que sai da fonte, ela entra de novo, tem que entrar de novo no sumidouro, desculpa, para que você tenha formato de um corpo fechado, por exemplo, essa oval de Rankine aqui, tá vendo? Você combina aqui uma fonte de intensidade mais M, um sumidouro de intensidade menos M e o escoamento uniforme. O resultado, o padrão de linhas de corrente que vai resultar, vai dar o escoamento ao redor de uma oval, tá? De uma oval que a gente chama de oval de Rankine, tá? Se você não acredita no que eu estou falando, para que você pode fazer uma experiência legal, tentar plotar essa função corrente no TechPlot, para você ver as linhas de corrente, tá? Você gera realmente a linha de corrente ao redor dessa oval de Rankine. Agora, tá vendo aqui? Você tem uma linha de corrente, ela vem aqui, chega no ponto de estagnação, né? Ela vem por aqui e depois ela se bifurca, né? Ela se bifurca, tá? O que que eu queria dizer? Eu queria dizer para você o seguinte: essa linha azul aqui é uma linha fechada, tá? Resulta essa linha fechada. E esse escoamento externo, né, é o escoamento ao redor desse corpo fechado, tá? Por que que é o escoamento ao redor desse corpo fechado? Porque é a solução da equação de Laplace e a condição de não penetrabilidade é satisfeita uma vez que a superfície do corpo é uma linha de corrente. É um corpo fechado, tá? E linha de corrente, ela chega no ponto de estagnação, se bifurca, ou seja, a superfície do corpo também é uma linha de corrente. Logo, o vetor velocidade é tangente à superfície do corpo. Ou seja, a condição de não penetrabilidade é satisfeita ali. Então, aquela função corrente satisfaz a equação de Laplace e a condição de não penetrabilidade está sendo satisfeita, você tem um escoamento potencial ao redor dessa oval de Rankine, tá? É uma experiência interessante. Tenta plotar isso lá no TechPlot para você ver, tá? Você vai formar esse padrão aí de linha exponente. É, bom, isso aqui você tem. Se você quiser passar isso para coordenadas polares, né? Você pode. Se, se você quiser passar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, né? Está aqui coordenadas polares e está aqui coordenadas cartesianas. O que que você pode fazer? Bom, esse cara aqui, R seno de θ, quanto é que vale R seno de θ? Está aqui a origem, está aqui o ponto, a coordenada daquele ponto lá em relação à origem vai ser igual a θ, R, são coordenadas polares. Logo, R seno de θ, nada mais é do que o Y, né? Tá? Então, isso aqui já é, ó, o infinito vezes Y, já está em coordenadas cartesianas. Já transformamos, tá? Tá aqui, ó, coordenadas cartesianas. Passamos de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Agora precisamos expressar o θ1 e o θ2 em coordenadas cartesianas. Para fazer isso, vamos calcular tangente de θ1, ó. Tangente de θ1 e tangente de θ2. Quanto é que vale a tangente de θ1? Se aqui você tem a coordenada x, y, quanto é que vale a tangente de θ1? Y dividido por x. Aqui você tem a coordenada x, menos aqui. Aqui é menos a e aqui é a, né? Aqui é mais a. Então, a x menos a é a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Então, a tangente de θ1 vai ser igual a y mais a.
Enxergou, Bispo Oliveira? Tá? E a tangente de θ1? Aliás, a tangente de θ2. Quanto é que é a tangente de θ2? Que é esse ângulo aqui, ó. Y sobre x menos a. Botei o a ali, ó. X menos a. Tá? Então, calculei tangente θ1, y sobre x mais a, tangente θ2, y sobre x menos a. Mas eu tenho essa relação trigonométrica aqui. Tangente de θ1 menos θ2 vai ser igual a tangente de θ1 menos tangente de θ2 dividido por 1 mais tangente de θ1 vezes tangente de θ2. Né? E aí é só substituir. Portanto, θ1 menos θ2 vai ser o arco tangente de... Isso aqui vale y sobre x mais a, tá aqui. Isso aqui vale y sobre x menos a. 1 mais tangente θ1 vezes tangente θ2, né? Tangente θ1 vezes tangente θ2 vai ser igual a y2 dividido por x2 menos a2. Viram isso? Então, eu consegui expressar θ1 menos θ2 em coordenadas cartesianas, né? E aí é só substituir aqui. Então, θ1 menos θ2 vai ser igual ao arco tangente de 2ay dividido por x2 mais y2 menos a2. Então, temos aí a função corrente, uma fonte localizada em menos a, de um sumidouro localizado em mais a, em coordenadas cartesianas. Lá em cima você tinha coordenadas polares e aqui embaixo você tem coordenadas cartesianas, tá? Aprenderam como transformar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, tá? É pura geometria e trigonometria, tá? Ensino médio. Ah, professor, hidrodinâmica é difícil. Não, pô, não é, pô. Trigonometria, geometria. Isso aí a gente sabe fazer, né? Tá? Agora, eu quero calcular a velocidade induzida no ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de ponto P. Quero saber a componente velocidade induzida na direção x. Induzida por essa fonte localizada em menos A e esse sumidouro localizado em mais A. Qual será a velocidade induzida no ponto P? Tá? Você poderia pegar esse negócio ali e derivar em relação a y, né? Porque a componente de velocidade na direção x vai ser igual a u vai ser igual a d-ROM psi sobre d-ROM y. Tá? Você simplesmente poderia derivar a tangente ali, né? Dá para fazer isso, mas eu preferi fazer de uma forma diferente aqui, tá? Eu simplesmente vou derivar em relação a y. Eu tenho aqui a função corrente em coordenada, aqui já está em coordenadas cartesianas, aqui tem θ1, θ2. Então eu vou derivar todo mundo em relação a y. Certo, Paulo? Tranquilo? Então isso aqui vai me dar o quê? U vai ser igual ao infinito mais m d-ROM θ1 sobre d-ROM y menos d-ROM θ2 sobre d-ROM y. Tá? Nós vimos que tangente θ1 é y sobre x mais a. Tangente θ2 é y sobre x menos a. Eu vou derivar aqui, ó. Eu vou derivar aqui. Vou derivar tangente θ1. Tangente de θ1 vai ser igual a quê? Derivando tangente de θ1, hein? Em relação a y. D-ROM sobre d-ROM y de tangente de θ1. Derivada de tangente é? Hã? Como é que é? Secante ao quadrado, acertou. Secante ao quadrado de θ1 vezes d-ROM θ1 sobre d-ROM y, derivada da função composta. E o θ1 é a função de x, y, tá? Quanto é que vale, ou seja, isso aqui vai valer o quê?
Um sobre cosseno, né? Cosseno ao quadrado de θ1, d-ROM θ1 sobre d-ROM y, tá? Então, derivei aqui o lado esquerdo. Derivei o lado esquerdo. E o lado direito? Derivada disso aqui em relação a y. Vai dar o quê? D-ROM sobre d-ROM y de y sobre x mais a. Isso aqui vai dar quanto? 1 sobre x mais a. Então, isso aqui vai ser igual. Então, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito, vai ser que vai ser 1 sobre x mais a. Logo, d-ROM θ1 sobre d-ROM y vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ1 dividido por x mais a. Beleza? Ok? Da mesma forma, eu vou derivar em relação a y, tangente de θ2 ao quadrado. Tá? Derivando dos dois lados, isso aqui vai me dar d-ROM θ2, d-ROM y igual a cosseno ao quadrado de θ2 dividido por x menos a. Tá? Beleza? Isso que eu preciso aqui, ó. Eu preciso dessa derivada aqui para calcular a componente de velocidade na direção x. Agora, desse triângulo aqui, ó, desse triângulo aqui, chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, né? Vamos chamar esse cara aqui de C. Triângulo, triângulo ACP, triângulo ACP, triângulo ACP. Vamos escrever aqui, triângulo ACP. Quanto é que vale o cosseno de θ1? Quanto vale o cosseno de θ1? Triângulo ACP. Cosseno vale. Quanto vale? Hã? Hã? X? Ah, tá certo. É X, tá certo. Não, X menos menos A, né? É o cosseno, né? X menos menos A, que é isso tudo aqui, ó. Daqui até aqui. Dividido pela hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? Raiz quadrada de x mais A ao quadrado mais y2, tá? Teorema de Pitágoras, né? O triângulo ACP. Isso aqui é y, aqui vale x mais a, né? Então, cosseno de θ1 vai ser igual a x mais a dividido por raiz quadrada de x mais a ao quadrado mais y2. Onde está isso? Está aqui, ó. Beleza? Cosseno de θ1. Da mesma forma, temos aqui o cosseno de θ2, ó. Só que dessa vez é o triângulo BCP. Triângulo BCP. Cosseno de θ2 vai ser igual a x menos a dividido por raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y2. Pegando isso aqui e substituindo aqui. Pegando esse cara aqui e substituindo aqui, eu vou chegar aqui, d-ROM θ1 sobre d-ROM y vai ser igual a x mais a dividido por x mais a ao quadrado mais y2. E d-ROM θ2, d-ROM y vai ser igual a x menos a dividido por x menos a ao quadrado mais y2. Cara, que questão para prova maravilhosa, né? Poxa vida, cara. Essa podia ser a questão conceitual, né? Obtenha questão inédita, né? Questão inédita, né? Ah, isso aqui não está o quê? Não, não está no vídeo? Conta. Tô gravando. Não, tudo bem.
aquela questão, como é que é? Questão discursiva, né? Não, essa aqui seria objetiva, questão objetiva. Boa questão. Boa questão. Hã? Como é que é? Claro, tem que mudar, pô. Sabe por quê? Período passado eu peguei gente colando aí. Então, o que que eu fui fazer? Eu botava a questão da lista, para estimular vocês a fazerem a lista e chegar aqui e fazer a prova. O pessoal cola. O pessoal faz cola, xerox, cola. Se você chegar lá na xerox, eu quero xerox tipo cola nisso aqui. Pega aquele A4 lá e faz um negócio desse tamanho assim. Eu não sei como é que a pessoa consegue enxergar o negócio daquele. Eu não consigo. Nem de óculos. Acho que só de lupa eu consigo enxergar. Ah, tá bom. Aí a gente tem que mudar, né? Tem que mudar, tem que mudar. Aí por causa de um, ferra a turma toda, né? Mas tudo bem, olha, tem ponto de, como é que é? Ponto de assistir vídeo, ponto de vídeo, isso, aí tem um ponto, né? Tem que te botar em algum lugar. Eu tenho que. Questão boa para prova, hein? Puxa vida. Não, não, claro que não. Claro que não. Quando você faz a lista, você está exercitando o conceito, entendeu? Qual a relação trigonométrica? Qual? Cosseno? Nossa, triângulo, retângulo, calcular cosseno, pelo amor de Deus. É geometria, né? Tá? Você deve estar confundindo isso aqui, tangente θ1 menos θ2, né? Tangente θ1 menos θ2. Aí eu boto isso aqui na prova. Esse aqui, ó. Isso aqui eu prometo que eu ponho na prova, tá? Mas aqui não, pô, pelo amor de Deus. Aí é geometria, né? Aí é geometria. Bom, então, agora eu posso pegar esse cara, substituir aqui, pegar esse cara aqui e substituir aqui. E aí você vai chegar a isso aqui. Viu? Obtenha a componente de velocidade na direção x da função corrente tal. Hum, boa questão para prova. Diz aí, segue hidro? Não, é de hidro, né? Mas tem mais geometria e trigonometria, né? Tá? Coisa que deveria ser muito fácil para vocês, tá bom? Também podemos calcular a componente de velocidade na direção y. Aliás, na direção y seria o v, né? Eu penso uma coisa, escrevo outra, né? Tem essa mania, mas tudo bem. Fazer o quê? É, aí faz a mesma coisa, cara. De forma completamente similar, tá? Você vai chegar aqui, a componente de velocidade na direção y vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Beleza? Tá. Bom, é, mas você poderia, por exemplo, partir daqui, ó, calcular aqui substituir aqui no lado direito, você teria aqui tangente de θ1 menos θ2 igual a menos 2ay dividido por x2 mais y2 menos a2. E derivar dos dois lados. A regra da função composta, né? Aí você vai obter aqui, é, você vai obter secante a quadrado de θ1 menos θ2, dρ θ1 sobre dρ, no caso y, né? Menos dρ θ2
sobre d rho y igual a derivada em relação a y do lado direito também, entendeu? Entendeu, o Bispo Oliveira? Tá? E lembrando que esse ângulo aqui, delta θ, né? Lembrando que o θ2 é igual ao delta θ mais θ1, logo delta θ vai ser igual a θ2 menos θ1, tá? Então, você calcular aqui o cosseno de θ1 menos θ2, você vai usar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Pode usar esse triângulo aqui, ó. Para calcular o cosseno aqui, tá? Bom, você tem duas opções aí para fazer isso, tá? Ponto de estagnação. Onde você tem ponto de estagnação? Você tem aqui um ponto de estagnação aqui, você tem um ponto de estagnação aqui, né, no escoamento potencial. Você tem dois pontos de estagnação, tá? O ponto de estagnação, por definição, onde a velocidade é igual a zero. Tá? A velocidade é igual a zero, você tem máxima pressão, tá? Então, fazendo U igual a zero, a componente de velocidade na direção x igual a zero, a componente de velocidade na direção y igual a zero, né? Você vai chegar à conclusão, por exemplo, dessa equação aqui, ó, dessa segunda equação aqui, você vai chegar à conclusão que o y é igual a zero, tá? E dessa equação aqui de cima, você vai chegar à conclusão que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 2m sobre o infinito a, tá? Exatamente os dois pontos de estagnação, onde as duas componentes de velocidade são iguais a zero, tá? Beleza? Ximenes, tranquilo? Vendo como calcular ponto de estagnação? Basta você pegar as duas componentes de velocidade igual a zero, tá? Ombro da oval, ele chama de ombro da oval, né? Eu não sabia que ela tinha ombro, mas tudo bem. Esse ponto aqui, ponto de mínima pressão, tá? Ele chamou de H, né? Aqui a altura aqui, o Y igual a H, Y igual a H no ombro, né? No ombro, Y igual a H no ombro da oval, tá legal? Agora veja bem, não, perfeito. Olha, Bispo Oliveira, você manda aqui, pô. O infinito é a velocidade de escoamento livre. Away from the body. É distante do corpo. Então você tem um escoamento uniforme, né? Obviamente que quando o escoamento se aproxima do corpo, ele vai se perturbar. O corpo ele perturba o escoamento, né? Gerando aquele padrão de linhas de corrente. Tá certo? Mas é o escoamento afastado do corpo. É o escoamento uniforme. O infinito é a velocidade dele. Só tem componente na direção, no caso aqui, né? Na direção horizontal. Nós estamos considerando aqui esse caso que o escoamento uniforme é horizontal, tá? Não tem componente na vertical. Mas poderia ter componente na vertical, tá? Mas no caso aqui a gente está considerando só na horizontal, tá legal? Pergunta: quanto vale a função corrente no ponto de estagnação? Zero. Por quê? Não, não tem nada a ver. Você está confundindo alhos com bugalhos. Num ponto qualquer aqui, ó, num ponto qualquer aqui, você tem aqui o θ1 e aqui você tem o θ2, certo? Se você pegar esse ponto P e colocar ele aqui no ponto de estagnação, quanto vai valer o θ1 e o θ2? Vale π, né? Π. Então, θ1 vai ser igual ao θ2 igual a π, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Psi vai ser igual a 1 infinito R seno de π mais m π menos π. Quanto é que dá isso?
Zero. Zero. Seno de π é zero. Tá? Então, a função corrente, mas não somente no ponto de estagnação, nessa linha de corrente aqui também, ó. Qualquer ponto ao longo dessa linha de corrente aqui, o θ1 e o θ2 é igual a π, tá? E a função corrente é igual a zero. Agora, essa linha de corrente, ela se bifurca, tá? Ela se bifurca para formar o corpo. Ou seja, a função corrente na superfície do corpo é o mesmo valor dessa, que é a mesma linha de corrente, entendeu? Ou seja, a função corrente vai ser igual a zero em toda a superfície do corpo. Tá legal? E aí, se eu igualar a função corrente a zero, o que eu vou obter? Função corrente num ponto qualquer. Se eu igualar a zero, o que eu tenho? O que eu tenho? Hã? Não. Você cismou que a função corrente é zero no ponto de estagnação. Bom, é. Mas a função corrente também é zero em toda a superfície do corpo, tá? Tá certo? Não, você tá certo, né? Nós demonstramos agora há pouco que no ponto de estagnação a função corrente é igual a zero. Tá? Você tinha falado isso antes, mas acaba que é verdade. Isso significa que a função corrente é igual a zero em toda a superfície do corpo. Porque é a mesma linha de corrente, ela só se bifurcou para formar o corpo, tá? Então, se eu pego a função corrente igual a zero, o que eu obtenho? Hã? A equação da superfície do corpo, em coordenadas polares. A equação da superfície do corpo, tá? Como assim qualquer escoamento potencial? Depende do escoamento, né? Também vale para cilindro, vale para qualquer corpo fechado, vale. Não entendi. Não necessariamente, não necessariamente. Nesse caso aqui é, tá? Mas nem sempre é, tá? Por exemplo, na semioval de Rankine não é zero. A função corrente não é zero na superfície do corpo, tá? Na semioval de Rankine, tá? Não é zero. Então não é sempre que é zero, mas nesse caso é. Oi? Que se você calcular a função corrente num ponto na superfície do corpo e você obtiver o valor da função que for zero, aí sim você pode. Você tem que calcular no ponto. Nós calculamos no ponto de estagnação. Nós calculamos no ponto de estagnação e vimos que no ponto de estagnação a função corrente é igual a zero, como o Bispo Oliveira já tinha antecipado. Oi? Não. Nós mostramos que a função corrente é zero no ponto de estagnação. Então, se a função corrente é zero no ponto de estagnação, ela é zero em toda a superfície do corpo, porque o ponto de estagnação faz parte da superfície do corpo. Tá? Uma vez que é a mesma linha de corrente. Entendeu? Entendeu, Paulo? Marçal? Beleza? Então, a gente pode passar isso aqui para coordenadas cartesianas, né? Então, o R seno de θ é o y, o θ1 vai ser arco tangente de y sobre x mais a, e o θ2 vai ser o arco tangente de y sobre x menos a. Então, você tem aqui a equação da superfície do corpo em coordenadas cartesianas. Ah, que legal, né? Ah, bacana, né? Agora, se você quer saber a coordenada y do ombro, que é esse pontinho aqui de maior altura aqui, ó, onde a velocidade vai ser máxima e a pressão vai ser mínima, tá? Basta você fazer o quê?
Basta você fazer o quê? Você calcular essa coordenada y aqui. Quero saber esse y aqui. Eu quero saber o valor desse y. O que eu tenho que fazer? Usando a equação que define a superfície do corpo. O que eu tenho que fazer para calcular o y? Resolve a equação para y fazendo x igual a zero, pô. A x igual a zero é a origem, pô. A origem está ali no meio, tá? Fazendo x igual a zero, resolvendo para y, é, ele chamou o y de h, tá? Ele está chamando do ombro da ovoide, chamou de h. Então ele botou h no lugar de y. Você vai chegar nessa equação, que é uma equação transcendental, hein? Uma equação transcendental. Ela não tem solução analítica. Você só consegue resolver isso usando o Newton-Raphson, tá? Beleza? Então você tem aí o ombro da ovoide em função da distância da fonte à origem, ou do consumidor à origem, né? E em função também da intensidade, né? Da intensidade da fonte do consumidor, que são iguais, e da velocidade de escoamento livre, tá? Ou seja, em função de A, em função de A, em função da intensidade da fonte do consumidor e em função da velocidade de escoamento, tá? Então, dada a intensidade da fonte do consumidor, são iguais. Dada a distância entre os dois, que é 2A, né? E a velocidade de escoamento livre, você consegue calcular. Então, esse ombro, né, o tamanho, né, a espessura lá dessa oval de Rankine depende da velocidade de escoamento, depende da distância entre, as, entre a fonte e o medidor e depende da intensidade. Tá? Velocidade máxima ocorre exatamente aqui no ombro, né? A velocidade máxima ocorre exatamente aqui no ombro, onde você tem a velocidade máxima por V no I e você tem a pressão mínima, né? Então, o U nós deduzimos anteriormente, já dado por essa expressão aí, basta você fazer x igual a zero. Fazendo x igual a zero e y igual a h, né, que é o ombro, você vai ter a velocidade máxima, vai ser igual ao infinito mais 2ma dividido por a2 mais h2, onde o h você tira dessa equação aqui, né? O que que não? Ah, não, 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 não. Desculpa. Ele simplesmente dividiu por um infinito, né? Dividiu por um infinito, não é nada a ver. Ou seja, o máximo dividido por infinito vai ser igual a 1 mais 2m sobre infinito dividido por infinito vezes a, dividido por 1 mais h2 sobre a2, tá? É a mesma coisa. Só fez uma pequena manipulação e você calcula a velocidade máxima ali. Segundo o White, né, que eu peguei isso aqui do White, essa velocidade máxima vai ser igual a 1,74 no infinito, tá? 1,74 no infinito. Ou seja, a velocidade máxima é maior do que a velocidade de escoamento livre, como obviamente a gente já sabia disso, tá? Pessoal, é, fazer o seguinte, eu vou tentar fazer esse exercício, mas eu não vou resolver não, tá? E aí eu vou encerrar. Bom, tente fazer esse exercício, tá? E depois a monitora vai resolver para vocês, tá bom? Mas tentem fazer. Vamos tentar fazer aqui. Considere o campo de velocidade bidimensional U igual a menos BY, onde B é uma constante, né? V igual a Bx, onde B é uma constante. Se esse escoamento tiver uma função corrente, encontre a sua forma. Se tiver um potencial de velocidade, encontre-o também. Calcule a velocidade angular local do escoamento, se houver, e descreva o que esse escoamento pode representar. Tá? Então, tentem fazer aí, tá? E eu vou me despedir aqui dos YouTubers, despedir aqui da turma do YouTube, tá? Agradecendo aí vocês terem assistido a nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.